que a gente vai falar sobre upgrade de câmbio. Quem quer passar de 21 para 24, 24 para 27 ou 27 para 30. A questão toda é o que trocar na bicicleta para você poder fazer esse upgrade. Tá? O que acontece é o seguinte, em termos de cassete, tá? Você tem duas larguras de cassete. Você tem o cassete de 7 velocidades, que ele tem uma largura menor, e os cassetes de 8, 9 ou 30 velocidades têm a mesma largura. De 8 velocidades para cima, eles só estreitaram aqui o espaço entre cada coroa, tá? Mas isso é definido aqui no cubo. Você tem o cubo aqui, ele vem o cubo para 7 velocidades, o cassete menor, ou o espaço aqui para o cassete maior, tá? Eles fizeram isso diminuindo aqui o espaço para a montagem da roda. Então você tem dois espaços aqui, um para um tipo de cassete, que basicamente só tem 7 velocidades, e o outro espaço que é um pouco maior, que serve para os outros 3, tá? Então, aí você já começa a ver o que você precisa trocar para fazer um upgrade de câmbio. Além do câmbio em si, pode ter que trocar a roda. Então, se você tem 7 velocidades e quer botar 8, 9 ou 10 velocidades atrás, tá? Somado com as 3 da frente, é que vão ter 24, 27 e 30 marchas, assim por diante. Tá? Você precisa trocar de cubo também. Então, aqui na parte de trás, dependendo dessas duas, você tem que trocar o cubo. Aí, geralmente, o cubo só é vendido de par. Então, às vezes, tem que trocar os 2 pares ou comprar o par, mas mandar remontar a roda traseira. Então, é a troca do cubo, remontagem da roda e depois a troca do câmbio em si. Tá? Então, aí você vai trocar o câmbio e tem que trocar os comandos. O câmbio é o seguinte, como eu já falei na regulagem de câmbio lá, o câmbio basicamente ele já vem regulado de fábrica, ele vem com a amplitude dele ali, já feita para trabalhar para 7 ou 8, 9 velocidades assim por diante. E lá no trocador também, tá? Então o trocador e o câmbio já vem regulado, o quanto ele puxa lá, ele vai movimentar aqui. Então, por isso que precisa trocar o trocador também, porque a regulagem nada mais é do que colocar essa tensão do cabo aqui de maneira correta. Então, assim, se você vai trocar o câmbio, obviamente o câmbio vai trocar inteiro. O trocador também tem que trocar. Se você não trocar o trocador, como algumas pessoas acabam fazendo, o que vai acontecer? Como ele vem regulado para essa distância aqui, então o que puxa ali, ele puxa exato aqui, se você usar um câmbio de 8 velocidades para um cassete, vamos supor, de 9 velocidades, que é mais estreito aqui entre um e outro, então quando ele puxar uma marcha, quando você comandar uma marcha, ele puxar o cabo para uma marcha, ele vai passar da segunda coroa, tá? Então, ao invés de ele vir de uma para uma aqui, ele vai passar um pouquinho, porque a coroa de 9 velocidades atrás é mais estreita, o espaço entre uma é mais estreito. Obviamente, quando a gente começa a falar de estreitamento aqui, vai afetar a corrente também. Então, o que acontece? A corrente do de 7 para o de 8 é a mesma. Para o de 9 para o de 10 é aquela estreita, tá? Então, o que acontece? Aqui, de 7 para 9, você tem problema do cubo, mas a corrente, a largura da corrente é a mesma. Então, às vezes, se você optar por um câmbio de 24 velocidades, você vai poder trabalhar com uma linha de correntes que é a mesma do de 7. Ela é um pouquinho mais larga e, às vezes, a variedade e opções a mais de corrente mais barata e, consequentemente, mais barata também. Tá? Então, tem todas essas manhas. Então, no upgrade, você precisa entender de 7 para os de cima você tem que trocar o cubo, do de 7 para o 8 a corrente é a mesma, tá? Do de 8 para 9 a corrente estreita, o câmbio e o trocador precisam trabalhar juntos, tá? Porque senão você vai ter interferência, você vai perder marchas, às vezes quem faz isso às vezes
a marcha seguinte não entra, vai pular duas para entrar e assim por diante, fica meio bagunçada a coisa. E a outra coisa é o trocador. Tem trocadores que são conjuntos com o freio, com a manete do freio. Então, na hora de você avaliar o seu custo, você precisa ver se o seu trocador está conjunto com o manete. Provavelmente você vai ter que comprar o conjunto duplo também, ou se vier separado, comprar uma manete de freio também, tá? Então isso é o que você tem que avaliar também no seu custo, tá bom? Então é isso, essas são as peças que você tem que trocar para fazer um upgrade de marchas na sua bicicleta.